Boa noite a todos. Quero convidar a cada um, neste momento, a se colocar em atitude de oração para louvarmos nosso Deus, para colocarmos diante dele as nossas petições. Vamos iniciar mais um culto de oração, que Deus possa estar abençoando a cada um que estiver assistindo este culto neste momento. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós somos gratos ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Que o Senhor esteja conosco, Pai, nos animando, nos fortalecendo nesses dias, para que não venhamos, Senhor Deus, a resfriar na fé. Que o Senhor esteja abençoando cada família da nossa igreja e também cada um que está assistindo este culto agora. Tudo isso nós pedimos agradecidos em nome de Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino do cantor cristão número 132, Ebenezer. Fonte tu de toda bênção, vem o canto me inspirar. Dons de Deus que nunca cessam, quero em alto som louvar. Oh, ensina um novo canto dos remidos lá dos céus, ao teu servo e ao povo santo, pra louvarmos-te, bom Deus. Cá meu Ebenezer ergo, pois Jesus me socorreu, e por sua graça espero transportar-me para o céu. Eu perdido procurou-me, longe do meu Deus sem luz, maculado e vil lavou-me com seu sangue o bom Jesus. Devedor a tua graça, cada dia e hora sou. Teu desvelo sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. Eis minha alma vacilante, toma e prende-a com amor, para que ela a todo instante glorifique a ti, Senhor. Louvemos o Senhor agora com o cântico Corpo e Família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido
paz de Cristo te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Boa noite, amada igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias para a nossa leitura em Salmos 92, que tem por título Hino de Gratidão a Deus. 92, 1. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltéres e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas tuas obras das tuas mãos. Quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende, e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e floresçam todos, os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão dos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de ferdor. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém? Amém. Louvemos agora o nosso Deus, o hino do cantor cristão 322, Cristo valerá. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem merecer, Ele valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda. Sim, me valerá. Crente inútil eu serei, se me não valer. Nem serviço prestarei sem o seu poder. Ele valerá. Ele valerá.
Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Com seu sangue me comprou, não me deixará. Vida eterna me otorgou, sim me valerá. Ele valerá, ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Por último, cantaremos o hino Brilha no Viver. Não somente para fazer um feito singular, é mistério agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver, ou talvez alguma vida possas alegrar com palavras doces em amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver, por maior que seja teu esforço a exercer, por mais firme a tua devoção, em redor, ó, quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Olá, amados irmãos, é sempre um prazer, um privilégio compartilhar um pouco da palavra do nosso Deus com os amados. Certa vez, o pequeno Pedro, antes de ir para a programação da igreja, ele puxou o braço do seu pai e perguntou: pai, por que nós vamos para a igreja? E o pai, meio sem resposta, olhou para o filho e disse: filho, porque a igreja é melhor do que aqui em casa. Lá você tem amiguinhos, lá é um ambiente diferente. E o Pedro, ele retruca: e pai, por que é que nós temos que estudar a Bíblia? O pai, meio sem resposta, olhou para o filho e disse: filho, porque é um livro legal, é um livro cheio de histórias, é um livro diferente. E por fim o pequeno Pedro pergunta: pai, e por que nós adoramos a Deus? Essa o pai não conseguiu responder. Ele pensou e não conseguiu responder o pequeno Pedro. E assim eles saíram e foram para a igreja. Irmãos, esse é um exemplo bem comum nos nossos dias. Pais sem base, filhos sem base, famílias conhecedoras de Deus, mas que não se relacionam com Deus. E diante desse cenário, nós iremos refletir a respeito de princípios que toda família cristã deve ter. Hoje a nossa temática vai ser família, reavivando princípios em um mundo sem princípios. Vamos orar. Querido Deus, eu te agradeço por essa oportunidade
Minha oração é que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra, a compreender os Teus princípios e colocá-los em prática. Nos ajuda em Cristo Jesus. Amém. Nós iremos refletir hoje no livro dos Salmos. Convido você a abrir sua Bíblia para o Salmo 78 e nós iremos ler do verso 1 ao 8. E antes de lermos o Salmo propriamente dito, nós devemos relembrar algumas funções que o livro dos Salmos tinha. E uma delas era que ele gravava acontecimentos do passado para serem relembrados no presente. Uma das finalidades do livro dos Salmos era que todas as gerações pudessem ver, ler, cantar aquilo que foi feito no passado. E também tinha a missão de levar a geração futura a confiança e a dependência em Deus. Também nos Salmos não são encobertos os erros do passado. Infidelidade, muitas infidelidades, muita ingratidão, povo rebelde. E isso está gravado nos Salmos também. E a finalidade desses erros era que a presente geração visse e não repetisse aquilo que foi feito. Eles observassem que Deus era bondoso, mas também Deus era justo. E com os rebeldes, Deus ele age de acordo com sua justiça. O livro dos Salmos também eles têm a finalidade de mostrar a teologia do Antigo Testamento de forma poética. No livro dos Salmos nós encontramos vários temas e um pouco mais. E é por isso que ele é conhecido também como a teologia popular, porque os fiéis, eles passavam por experiências com Deus, eles passavam por livramentos que Deus providenciava, e eles registravam lá. E eles falavam sobre Deus, o que eles pensavam sobre Deus. E isso ficou gravado. E Martinho Lutero, ele expressa da seguinte forma: você pode com justiça chamar o Saltério, o livro dos Salmos, de uma Bíblia em miniatura. Vários temas e um pouco mais. E Deus sabia que era necessário preservar seus ensinos. Deus sabia que o povo ia enfrentar situações difíceis, iriam enfrentar povos incrédulos, povos pagãos. E o que foi que Deus usou? Deus utilizou a música. Israel estava cercado por povos sem princípios, povos que viviam da forma como lhe agradavam. E, querendo ou não, eles iam ser influenciados por aqueles povos. Mas Deus, ele usou o recurso da música para que o povo relembrasse, recapitulasse todos os feitos que Deus tinha feito, para que o povo cantasse os atributos de Deus. E essa era uma das finalidades do livro dos Salmos também, mostrar a pessoa de Deus, mostrar a natureza do soberano Deus. E o livro dos Salmos mostra que apenas o fiel, apenas aquele que se relaciona com Deus, poderá compartilhar as maravilhas que ele fez, que ele faz e que ele fará. E dessa forma, pensando na nossa temática, como reavivar princípios em um mundo sem princípios? No Salmo 78, do verso 1 em diante, nós veremos duas formas de reavivamento e o resultado desse reavivamento. Leiamos o Salmo. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos.
o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Esse salmo é um salmo de Asaf e ele é um salmo bem didático. No decorrer do salmo, nós temos uma lembrança de muitos acontecimentos do passado, acontecimentos de rebeldia e a misericórdia de Deus, acontecimento de um povo ingrato e a graciosidade do soberano Deus. E no decorrer desse salmo, nós temos muitos feitos que ficaram marcados no decorrer da história de Israel. E o Êxodo foi uma marca. O Êxodo certamente é algo que sempre relembra o povo de Israel. Um povo cativo, um povo preso, que foi libertado de uma forma grandiosa pelo soberano Deus. E o salmo em si, a estrutura dele vem caracterizá-lo como um salmo histórico ou um salmo de recordação. E nós já vimos a finalidade dos salmos em si, e esse não seria diferente. Mostrar à futura geração os feitos do passado, para repetir a fidelidade dos que foram fiéis e para evitar a infidelidade, a rebeldia daqueles que foram rebeldes. E voltando mais uma vez à nossa pergunta, como reavivar princípios em um mundo sem princípios? A primeira forma de reavivar princípios é desenvolvendo princípios. Para você reavivar algo, você precisa ter algo. E dessa forma, nós temos que desenvolver princípios. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Esse primeiro princípio vai se direcionar aos pais. O salmista vem falar o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Dessa forma, os princípios que os pais têm, eles vão repassar automaticamente para os seus filhos. Às vezes não em palavras, mas em ações. O seu filho vai olhar para o que você faz e ele vai tentar imitar. Qual filho que nunca imitou a vestimenta do pai? Imagina aí o pai que só veste roupa social. Vez por outra você vai pegar seu filho pegando suas roupas, suas blusas sociais, para ficar igual a você. Imagine aí as mães que gostam de se maquiar e sua filha fica observando. Eita, minha mãe tem uma maquiagem tão bonita. Você vai pegar sua filha tentando se maquiar da forma que você se maqueia. Os filhos tentam reproduzir aquilo que os pais fazem. Isso é um fato. E para tentarmos compreender os princípios que nós temos que desenvolver, nós precisamos olhar para o povo de Israel. Quais os princípios que o povo de Israel teria que desenvolver diante do nosso Deus? A narrativa do Pentateuco, ela vem mostrar que Deus, vez por outra, ele fazia um acordo, um pacto condicional. Ele falava para o povo: se me buscares, serei vosso Deus. Se me deixarem, eu também vou vos deixar. Se buscarem outros deuses, vocês enfrentarão minha ira. E dessa forma, Deus sempre direcionou o povo para olhar para a sua natureza
e tentar desenvolver princípios de acordo com sua natureza. E lá em Deuteronômio 6, a partir do verso 12, mostra um princípio que deveria ser buscado. E esse princípio, ainda hoje, deve ser buscado por nós. E vem falando assim: guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. O primeiro princípio que é para ser desenvolvido por um fiel é o temor a Deus. Temerás ao Senhor. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. O Senhor é para ser temido, e o temor é um sentimento profundo de reverência e respeito. É um sentimento, uma ação que se refere apenas a Deus. Para temer, é preciso conhecer. Para conhecer, é preciso se relacionar. Pais, como você tem se relacionado com Deus? Como você tem buscado desenvolver um temor por saber quão grande é o nosso Deus? Alguns israelitas, eles conheciam a Deus, mas eles não se relacionavam com Deus. No mundo de hoje, nós temos pais que conhecem a Deus, mas não se relacionam com Deus. Como você tem se relacionado com Deus? Como você tem desenvolvido esse temor a Deus? Lembre-se que você é o exemplo para os seus filhos, você é o exemplo para a sua esposa, e a esposa é o exemplo para o marido, é o exemplo para o filho, e assim por diante. Como você tem buscado a Deus? Nesse período de pandemia, você certamente deve ter mais tempo, você está mais em casa. Como é que você tem direcionado sua família para desenvolver esse temor a Deus, para conhecer mais ao soberano Deus? Será que você, individualmente, teme a Deus como Ele deve ser temido ou não? As suas ações práticas vão demonstrar a sua resposta. Você pode até falar: eu temo a Deus sim. Eu tenho buscado a Deus sim. Mas as suas ações, elas vão dar a resposta de fato. E ainda no Pentateuco, um outro princípio que reflete a natureza de Deus e que o povo em si deveria buscar, se encontra lá em Levítico, capítulo 11, do verso 44 ao 45. Diz assim a palavra do nosso Deus: Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. O segundo princípio que os israelitas deveriam buscar era o de santidade. E esse princípio hoje deve ser buscado também. Esse princípio deve ser intensamente buscado por todos nós. O povo de Israel, nesse contexto aqui de Deuteronômio, ele estava sendo preparado para ir para a terra prometida e eles estariam em contato com povos sem princípios, povos pagãos que viviam da forma como lhe agradava. E Deus fala: olhem para mim,
busquem desenvolver esse atributo, a santidade, que é uma separação, que é uma busca em não pecar. É uma busca por se afastar do pecado para agradar a Deus. E Deus, ele sempre falava para o povo: olhem para mim, centralizem-se em mim. E se o povo centralizasse em Deus, eles iriam temer a Deus por conhecê-lo. E esse temor iria levá-los a uma vida de santidade, uma vida que buscava agradar a Deus, uma vida que se afastava, se separava do pecado. Como anda a sua vida de santidade? Será que você tem lembrado que você deve ser santo? Nesse período de pandemia, quem é que peca? Quem é que comete algum erro? Será que o pecado ele tá tão comum na sua vida que você não tem nem notado que tem pecado? Aí chega no fim do dia, será que eu pequei hoje? Eu acho que eu não pequei hoje não. Mas o pecado está tão impregnado em você como um câncer que você nem nota que você está pecando. Se tornou pecado de estimação. Nós precisamos buscar uma vida de santidade. Nós precisamos desenvolver esse princípio. E pais, esse princípio será transmitido automaticamente para os seus filhos. Automaticamente. Eles vão observar como é a sua conduta. Eles vão observar quando você peca e o que é que você faz. E eles vão reproduzir. Será que Deus tem se alegrado com a sua vida de santidade? Será que você tem buscado desenvolver na sua família esse atributo? Somente a família que tem pais, que se relacionam com Deus, saberá compartilhar as maravilhas que Ele fez, que Ele faz e que Ele fará. E como podemos reavivar princípios em um mundo sem princípios? Nós vimos que a primeira forma de reavivar princípios é desenvolvendo princípios. E nós focamos no temor a Deus e na vida de santidade. E uma terceira forma de reavivar princípios se encontra no verso 2 do Salmo, no verso 3 do Salmo 78. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Uma segunda forma de reavivar princípios é ensinando esses princípios que você aprendeu. O ensino o auxiliará a relembrar os princípios que você tem desenvolvido. Você vai sorrir ao relembrar tudo que Deus fez em sua vida. Você vai sorrir ao se lembrar quão grande e complexo é o nosso Deus. E o ensino vai poder lhe fazer ler novamente, relembrar novamente as promessas que você havia esquecido. E você vai ficar radiante, você vai sorrir novamente, você vai ficar igual um recém-convertido, porque você reacendeu novamente aquilo que estava esquecido, aquilo que estava adormecido. E o povo de Israel, ele foi recomendado a ensinar seus filhos a cada instante, ao deitar, ao levantar, ao andar pelo caminho, em todo o tempo. Ensina, inculca, coloca os meus princípios nos teus filhos, porque só inculcando eles serão santos em meio a um povo rebelde, em meio a povos pagãos, em meio a pessoas que não têm princípios, em meio às pessoas que me esqueceram. Somente inculcando princípios, nós teremos servos fiéis. Somente inculcando o que é certo, nós teremos gerações que glorificarão ao nosso Deus.
meu irmão? Será que você tem ensinado princípios eternos a seus filhos? A você, educador, será que você tem ensinado princípios eternos às crianças que Deus tem colocado em suas mãos? E para nós que somos educadores, seja da escola dominical, do Clubic, da EBEC, OANSE ou outro grupo de ensino, nós temos a responsabilidade de estudar a palavra de Deus e compartilhar a palavra de Deus. Não nossas experiências pessoais, mas o que Deus ele fez. Vivemos em uma era tecnológica e muitas vezes professores e pais, eles colocam as crianças para serem educadas pela rede tecnológica. Colocam as crianças no YouTube. Eu tô precisando fazer algo. Dá o celular para a criança, dá o tablet, dá o notebook e ela vai ficar acessando lá e sendo educada por aquele canal, por aquele grupo. Estão terceirizando a educação, estão terceirizando o ensino presencial e deixam os filhos à mercê dos educadores digitais. E a pergunta é: será que você sabe o que o seu filho tem escutado? Será que você sabe o que o seu filho tem sido ensinado? Para onde ele está sendo inclinado? Não existe nada neutro nesse mundo. Cada um quer colocar sua cosmovisão naqueles que estão lhe assistindo, naqueles que estão lhe escutando. E se o filho escuta ensinos bíblicos, ele vai ser inclinado para as Escrituras. Se ele escuta princípios mundanos, ele vai ser inclinado para o mundo. Mas como é que você tem feito durante essa quarentena? Em relação ao ensino, em relação a ensinar seus filhos a Bíblia, você pode ser o melhor professor que seu filho já teve. Imagine aí você pegar as histórias da Bíblia e se transformar num personagem e envolver seu filho como um personagem e contar aquela história e ele vai vivenciar aquela história. E de repente o seu filho olha para você: "Oxente, pai, não sabia que o senhor contava tão bem história. É o meu melhor professor." No lugar da rede digital, de dar o celular para o filho, busque ensinar seu filho. Busque tirar tempo com seu filho para ensinar as Escrituras, para inculcar as Escrituras no seu filho. E você pode fazer isso de uma forma tão tranquila. Imagina aí famílias ensinando histórias da Bíblia. Será fantástico. E quando nós temos filhos que têm inculcado princípios bíblicos pelos seus educadores, nós chegamos a um resultado fascinante. No verso 4 do Salmo 78, vem falando o seguinte: "Não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez." Quando nós temos pais que têm princípios e pais que ensinam esses princípios, nós temos filhos que compartilham esses princípios às futuras gerações. Nós temos filhos que serão influentes onde quer que ele esteja. E aquelas crianças que você ensina, você que é pai, você que é educador, possivelmente eles serão futuramente pais, serão educadores, serão profissionais em diversas áreas. E em todo ambiente que ele for, ele poderá levar seus princípios.
ele poderá influenciar as pessoas ao seu redor. E mais uma vez, essa é a ideia dos Salmos. Essa é a ideia de levar as futuras gerações a conhecerem o grande Deus, a conhecerem aquilo que Deus fez, aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus ainda vai fazer. O que é que você tem ensinado à presente geração? O que o seu filho vai contar à futura geração? O que a criança que Deus tem colocado para você ensinar vai ensinar à futura geração? Somente a família que se relaciona com Deus saberá compartilhar as maravilhas que Ele fez, que Ele faz e que Ele fará. Nosso tema de hoje, família. Reavivando princípios em um mundo sem princípios. Nós estivemos aprendendo a respeito de princípios que nós precisamos desenvolver para poder reavivar, melhor dizendo, nós temos que desenvolver princípios. E dessa forma nós vimos o temor a Deus e a vida de santidade, que precisa ser buscado, que precisa ser desenvolvido. A segunda forma de reavivar princípios é ensinando. Seja você pai, seja você educador, mas você ensinar vai lhe ajudar a relembrar princípios esquecidos, princípios eternos. E como resultado desses princípios que são reavivados, que são ensinados, nós teremos filhos, nós teremos crianças influentes na futura geração. Diferente do pai do pequeno Pedro, da introdução, que não tinha princípios sólidos para ensinar seu filho, nós devemos ser pais com princípios. Não devemos só ir para a igreja por ir, mas nós devemos ter uma vida com Deus em casa, na nossa intimidade. Nós devemos desenvolver um relacionamento íntimo com o nosso Deus, para poder repassar aos nossos filhos, às crianças que nós ensinamos. Sua família tem princípios, meu irmão? Qual é a base? Deus ou o mundo? Vamos orar. Querido Deus, que o Senhor nos ajude a colocar em prática a Tua palavra. Em Cristo Jesus. Amém. Dá teu melhor para o Mestre, dá-lhe a força total, toda a tua alma emprega.
és teu melhor, dá ao mestre tua força total. Dá a ele então todo o teu coração, dá a ele em primeiro lugar teu melhor.